Meus queridos irmãos, a todos vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje venho falar sobre consolação, conforme lemos em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Refletir sobre consolação é refletir sobre a resposta de Deus para o sofrimento humano. A consolação é uma ação para levar tranquilidade a alguém que se encontra em aflição. Ela é bem-vinda. Qualquer pessoa que tenha algum problema físico, emocional, material ou espiritual. Na Bíblia, a palavra consolação significa literalmente chamar ao lado para ajudar. Em sua saudação inicial aos Coríntios, Paulo afirmou que Deus é a nossa fonte de consolação. Paulo aprendeu que Deus é quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele está dizendo que aprendeu que, quando doente, que Deus estava lá, ao lado da sua cama. Quando ficou sem dinheiro, Deus esteve lá com ele na sua pobreza. E mesmo quando ele caminhou pelo vale da sombra da morte, Deus esteve presente e o conduziu pela sua mão poderosa. O apóstolo Paulo também ensinou sobre o propósito da consolação. Vemos inicialmente que a consolação serve para nos preparar no sentido de ajudar aquelas pessoas que se encontram em dificuldades. Você já percebeu que não está sozinho em seu sofrimento? Olhe ao redor. Veja que tem muita gente sofrendo igual a você. O sofrimento ele é inerente à nossa condição humana e muitas vezes quando vivemos situações como agora estamos vivendo no período da pandemia, é até certo ponto natural que estejamos passando por algum tipo de sofrimento. Os que participavam do sofrimento de Paulo, ele disse, participavam também da consolação. Ele afirmou também que Deus nos conforta em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar aqueles que estão em dificuldades com o conforto com que nós mesmos somos consolados por Deus. Este é o primeiro propósito da consolação, levar aos outros que estão sofrendo a mesma consolação que estamos recebendo da parte de Deus. A consolação serve também para nos concentrarmos naquilo que de fato é importante. A adversidade, o sofrimento, ela tem esse propósito, esse objetivo, esse alvo na nossa vida. Ela nos ajuda a nos concentrarmos nas coisas que de fato são importantes para todos, são importantes para todos nós. Por exemplo, a família. Quantas pessoas não têm dado tanta importância à família? E agora, neste momento, quando todos se voltam para dentro de suas próprias casas, de repente a família ganha um valor especial para determinadas pessoas. Elas descobrem como é importante a relação conjugal, elas descobrem como é importante a relação pais e filhos, como nós temos valorizado recentemente os relacionamentos. Quantos de nós temos sentido falta de coisas que antes não valorizávamos? Parece que a dor, o sofrimento, sempre está nos chamando a atenção para alguma coisa. E é nesse sentido que a palavra de Deus vem nos falar
que Deus nos conforta neste momento, porque passamos a dar importância às coisas que antes não dávamos. Quando nós sofremos, um outro objetivo também do sofrimento e consequente consolação de Deus para os nossos corações é que podemos nos esvaziarmos da nossa autossuficiência. Tem um autor que ele disse o seguinte, comentando esse texto da Bíblia sobre consolação, ele disse assim: Deus tem um grande propósito para o seu povo acima de tudo. O propósito de Deus é destruir em nós, para sempre, toda a confiança possível na carne. A quantos de nós temos falado do nosso braço forte? Quantos de nós temos falado de coisas como os nossos instrumentos, os nossos equipamentos, o nosso dinheiro, tanta coisa que a gente valoriza, como se nós fôssemos autossuficientes, como se nós não precisássemos de ninguém. Aí de repente vem o sofrimento para dizer: não confie na carne. Você não é tudo quanto você pensa que é. Você tem valor? Tem. Mas aquilo que você pensa que lhe faz uma pessoa autossuficiente, agora, com essa pandemia, com o sofrimento, você está vendo que a sua carne, o seu poder, a sua força tem pouca valia. Nesse momento de sofrimento, quando Deus também traz consolação aos nossos corações, estamos sendo convencidos a confiarmos somente em Deus. Esse é o plano divino neste momento para nós. Levar cada um de nós, onde não temos mais recursos humanos para recorrer, intelectualmente, fisicamente, ou até emocionalmente também. Às vezes eu penso que Deus faz conosco como os pais fazem com seus filhos, levando-os a um canto da sala, falando baixinho, dizendo agora apenas eu e você. Ou você confia em mim, diz o Senhor, ou você não terá mais qualquer chance. Então é ali que Deus trabalha conosco, confortando os nossos corações, consolando os nossos corações, nos dando novo direcionamento para a nossa vida. Quando Deus nos consola, Ele está também nos ajudando para reconhecermos a importância da oração. O sofrimento, ele tem essa direção também para nós. Nós aprendemos a orar. Nós aprendemos que nossas orações são importantes. Nós aprendemos que as nossas orações fazem diferença se oramos ou não. Paulo, ele entendeu o valor da oração. E eu observo na oração, muitas vezes, nós oramos pensando que vamos mudar o coração de Deus, ou vamos mudar o posicionamento de Deus, ou vamos mudar a natureza de Deus. E eu quero lembrar a todos que Deus é imutável. A oração pode fazer efeito também em nós. Nós precisamos mudar muitas vezes. E quando oramos, Deus trabalha conosco, Deus trabalha transformando aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. E quantas vezes nós nos humilhamos na presença de Deus, nós levamos tempo na oração, descobrimos quanto é importante fazer isto, e Deus tem feito mudanças na nossa vida. Paulo, ele foi discipulado por Barnabé. Barnabé era chamado filho da consolação. Eu creio que Paulo aprendeu sobre consolação em sua convivência com Barnabé
aquela ideia de estar ao lado de alguém que foi caracterizado na sua vida inteira como alguém que era chamado de filho da consolação. Mas Paulo aprendeu sobre consolação também, porque o Consolador, o Espírito Santo, o Consolador, ele habitava em Paulo do mesmo modo como habita em cada um de nós. Meus queridos irmãos, neste tempo de sofrimento, nesse tempo de pandemia, quando muitas vezes a tristeza chega ao nosso coração, certamente contamos com a presença do Espírito de Deus conosco para consolar os nossos corações. Mas não esqueçamos que Deus nos consola também para consolarmos outras pessoas que estão em dificuldades. Por isso, meu irmão, nesta hora, se coloque diante de Deus e peça a Ele o consolo que vem da parte dele, por meio do Espírito Santo de Deus. Mas aceite também o desafio neste momento de consolar outras pessoas que também estão em sofrimento. E que o nosso Deus assim nos abençoe. Amém.